Senhor presidente, Cássio Cunha Lima, hoje, além do aniversário de Campina Grande, é o dia de Campina Grande aqui no Senado Federal, que Vossa Excelência, como campinense, está presidindo na condição de presidente do Senado Federal esta sessão. Portanto, o meu prazer, a minha satisfação é dobrada em função da presença de Vossa Excelência presidindo essa sessão. Temos também aqui o nosso senador Lindbergh, paraibano de João Pessoa, nossa querida capital, que me cedeu a vez. Eu quero agradecer, quero me congratular com todas as senadoras e senadores que estão aqui no plenário do Senado Federal. Campina Grande, hoje, 11 de outubro, ela está comemorando os 153 anos de sua fundação, ou melhor, da sua ascensão à condição de município pleno. Isso aconteceu em 11 de outubro de 1864. Eu estou aqui hoje, senador Cássio Cunha Lima, mas sábado e domingo, já no início das festividades do aniversário de Campina Grande, eu estava em Campina Grande, sábado e domingo, já participando desses festejos de comemoração de 153 anos. É importante destacar que Campina Grande tem sido e foi e continua sendo um dos municípios mais importantes, não só do Nordeste brasileiro, mas do país. Porque na década de 1950, senador Cássio, Campina Grande era o 13º município do Brasil em arrecadação. Veja a posição econômica que Campina Grande sempre ocupou na Paraíba, no Nordeste e no Brasil. Quero também comemorar hoje 40 anos do recebimento do título de cidadão campinense. Eu recebi o título de cidadão campinense no dia 11 de outubro de 1977. Portanto, hoje está completando 40 anos desta honraria, desta relação de confiança que foi referendada por Campina Grande através de um diploma aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito de Campina Grande. Portanto, é um motivo de dupla satisfação para mim. Eu cheguei em Campina Grande muito jovem e lá recebi todo o apoio, da mesma forma que o poeta Ronaldo Cunha Lima, nascido em Guarabira, e chegou em Campina Grande e foi abraçado como filho de Campina Grande. Campina Grande tem essa generosidade, esse traço. Ela traz para o seu coração, para o seu seio, os campinenses nascidos em Campina Grande e os campinenses que nasceram em outras cidades e que, ao longo dos anos, vão trabalhando sempre pela grandeza, pela consolidação de Campina Grande no aspecto cultural, no aspecto econômico e no aspecto político. É, portanto, uma cidade não só grande, mas também generosa. Generosa na sua história, generosa pelo comportamento e pela atitude do seu povo, que nós chamamos de, honrosamente, de campinense. Em Campina Grande, me casei com uma filha de Campina Grande, gitana. Deste casamento, nós ganhamos 4 filhos campinenses: Rodolfo, Isabela, Eduardo e Rogério. E por falar em gitana, que hoje é aposentada como professora titular da Universidade Federal da Paraíba,
nós estamos também às vésperas da comemoração do Dia do Professor. Eu fui professor de economia brasileira por pouco tempo, mas eu quero homenagear Gitana, homenageando todos os professores do estado da Paraíba. Campina Grande tem 5 universidades, 2 delas universidades públicas e 3 universidades privadas. É um centro educacional de grande importância na região Nordeste, porque lá nós temos estudantes universitários de todos os estados nordestinos, né? Pela força do ensino da cidade, pelo seu centro tecnológico, um dos mais reconhecidos do país e com reconhecimento internacional. E Campina Grande hoje tem 60 programas de pós-graduação e 16 programas de doutorado. Tudo isso foi em função da forma como Campina Grande recebe as pessoas que vêm colaborar com o seu desenvolvimento. Já na década de 70, Campina já recebia professores das universidades americanas, das universidades do Canadá, da Alemanha, da Índia, da Holanda. Então, existia uma quantidade enorme de professores, de doutores do mundo todo. E por essa sua característica, nós chegamos a ser considerados a cidade que tem o maior número de mestres e doutores do Brasil em relação à população. Perdemos apenas para São Paulo. Então, Campina é dinâmica no seu comércio, é dinâmica na sua indústria, mas também é dinâmica na sua cultura, é dinâmica na sua educação. Quando nós falamos em cultura, falamos também em tradição. Campina Grande é hoje consagrada como aquela que realiza o maior São João do mundo. E o São João é o evento cultural mais importante do Nordeste brasileiro. São centenas de milhares de turistas que Campina recebe durante 30 dias, comemorando o maior São João do mundo. Foi uma criação, esse maior São João do mundo, é importante rememorar, foi iniciado a sua organização, a sua consolidação no governo do pai de Cássio Cunha Lima, o poeta Ronaldo Cunha Lima, que também, além de governador, prefeito da cidade, já foi também companheiro nosso aqui no Senado Federal. E foi consolidado este grande evento de reconhecidamente nacional nas 2 administrações, nas 3 administrações da prefeitura do senador Cássio Cunha Lima, que também já foi governador 2 vezes da Paraíba, e que também já foi constituinte comigo em 1986, o mais jovem constituinte do Brasil, né? Então, Campina tem uma história de trabalho, uma história de respeito na atividade econômica, a ponto de que na sua história existem fatos econômicos da maior importância para o país. Senador José Agripino, Vossa Excelência, que tem a família originária na Paraíba, né? Seu pai nasceu na cidade de Catolé do Rocha, é uma família muito respeitada na Paraíba, a família Maia, tanto quanto no Rio Grande do Norte. Nas décadas de 40 e 50, Campina Grande era o maior exportador de algodão do Brasil e o 2º maior exportador de algodão do mundo. Lá em Campina concentravam-se grandes empresas exportadoras, multinacionais e nacionais. Na década de 60, Campina, nas suas mudanças econômicas, nos ciclos econômicos que acontecem nas cidades, nos estados, nas regiões, nos países,
Campina passou a concentrar, na década de 60, o maior número de grandes curtumes do país. E, portanto, na década de 60, Campina Grande era o maior exportador do Brasil de couros e peles. Então, veja como a capacidade de trabalho do campinense e do paraibano. Na década de 70, tivemos o ciclo do sisal, né? Foi uma cultura trazida para a Paraíba pelo governador Agimir de Figueiredo, tio da minha esposa gitana, né? E por conta dessa visão do futuro, por conta dessa preocupação de manter o homem no campo, é que Campina Grande se transformou na década de 70 no maior exportador de sisal do Brasil. Então veja, Zé Agripino, senador Zé Agripino, como Campina Grande é uma cidade que orgulha a Paraíba e o Nordeste. Portanto, nesses 153 anos que Campina completa hoje, eu quero aqui, ao lado do senador Cássio Cunha Lima, natural de Campina Grande, e meu conterrâneo de Campina Grande, dizer que todos nós nos orgulhamos de Campina Grande. Muitas vezes, esse nome grande até surpreende as pessoas. Às vezes, nós levamos empresários, pessoas do judiciário, pessoas importantes do país para participar, para ver o maior São João do mundo, e eles chegam lá e dizem: mas, senador, eu pensei que esse nome Campina Grande era apenas assim um adjetivo, né? Ou um advérbio, né? Mas Campina Grande é grande mesmo. Campina Grande é uma das cidades que tem o maior índice de esgotamento sanitário do país, né? Então, é uma cidade em que realmente a sua população, além de generosa, é trabalhadora e criativa. Eu gostaria de dar uma parte ao senador Lindbergh. Olha, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, o senador Cássio Cunha Lima, que é campinense. Eu também tenho minhas memórias de Campina Grande. Eu nasci em João Pessoa, mas todo domingo eu viajava com meu pai para visitar meu avô, Nezinho, Dona Maura. Eu tenho lá meu tio Leidson, que é advogado lá de Campina Grande. E, de fato, é uma cidade de um povo inventivo, trabalhador, um grande centro educacional. Campina Grande orgulha muito para todos os paraibanos. Eu sou, senador Cássio Cunha, torcedor do 13, porque meu pai era torcedor do 13. Mesmo morando em João Pessoa, sempre torci pelo 13 de Campina Grande. Até hoje, quando estou no Rio de Janeiro e o 13 vai jogar, eu me junto e vão muitos paraibanos que moram no Rio de Janeiro, são torcedor do 13, do Campinense, vão lá nos jogos. Inclusive, o senador Cássio Cunha Lima foi no jogo do 13 contra o Fluminense. Na época, eu era prefeito de Nova Iguaçu. Então, eu quero aqui trazer também a minha saudação para essa grande cidade. Uma cidade, volto a dizer, de um povo extraordinário. Eu falei inventivo, mas poucas pessoas têm a noção de como o campinense é isso, o trabalhador, é uma cidade espetacular nesse aspecto. Então, eu quero aqui me associar aos senhores, os dois senadores que estão aqui no dia de hoje, eu, senador pelo Rio de Janeiro, mas paraibano com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha Paraíba, minha mãe mora lá, meus irmãos moram lá. Então, eu queria trazer aqui também minha saudação, cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas abraçando toda Campina Grande. Muito obrigado, senador Lindbergh. A palavra ao senador Zé Agripino. Obrigado, senador Raimundo Lira. Eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e tenho certeza que o senador Cássio Cunha Lima vai, em seguida, falar sobre o tema que Vossa Excelência aborda com muita propriedade nessa véspera de feriado. E quando recebe a partes, veja como a Paraíba está presente nesse plenário, porque acabou de falar o senador Lindbergh Faria, que é paraibano de nascimento. Eu sou filho de paraibano. Aqui muita gente deve ter algo que ver com a Paraíba, que é um estado
admirado por todos nós, e o estado que orgulha a Federação Brasileira. E Vossa Excelência fala de Campina Grande. Campina Grande é um símbolo, Vossa Excelência colocou com propriedade, é um símbolo de criatividade. Além de ser destemido do ponto de vista empresarial, haja visto os exemplos de campeão na comercialização do algodão, do sisal. Eu queria lembrar aqui a Vossa Excelência, as imitações do revólver Smith Wesson não são feitas em São Paulo, são feitas em Campina Grande. A imagem e semelhança, produto da criatividade. Isso é um exemplo. Tem muitos outros exemplos da criatividade e do espírito empreendedorista do campinense, do povo de Campina Grande. Quer um exemplo maior? No Alto Sertão nordestino, se localiza a cidade de Campina Grande. Para onde é que vão as TVs do Brasil inteiro nas festas juninas? Vão para alguns lugares, mas o foco mais importante é o São João de Campina Grande. Produto de quê? Da imaginação de um paraibano ilustríssimo que passou por lá, que tinha um imenso amor pela terra, chamado... É o pai de Cássio, que foi senador junto conosco. Foi ele quem criou aquela estrutura monumental do São João de Campina Grande, da Paraíba, e no meio da criação, criou a figura da orquestra sanfônica, uma coisa absolutamente singular. Uma orquestra sinfônica feita por sanfoneiros e que fez fama no Brasil inteiro. Produto de quê? Da criatividade. Produto da criatividade, do destemor, da capacidade de enfrentar problemas e do espírito empreendedor. Que Vossa Excelência, na hora em que homenageia, e eu me associo a essas homenagens, à cidade de Campina Grande, eu quero fazer esse destaque especial. A figura dos políticos mencionados aqui, todos eles, que fizeram o prestígio da cidade e que se associam à criatividade do povo de Campina Grande para dar a Campina o nome que hoje o Senado homenageia. Cumprimentos a Vossa Excelência pela palavra e pela homenagem. Gostaria também, senador Zé Agripino, de falar um pouco do senador Eumano Ferrer. Ele e o senador Eunício Oliveira nasceram em Lavras da Mangabeira. Em Cajazeiras, que é a última cidade da Paraíba, tem uma torre muito alta, que é a maior da Paraíba, uma igreja. E nós, quando a gente sobe lá em cima e pega o binóculo, fica vendo Lavras da Mangabeira. Então, por um pequeno acidente geográfico, Eunício Oliveira e Eumano não nasceram também na Paraíba, mas são quase paraibanos, né? E, por fim, eu gostaria... Meu nobre senador, eu queria, já que Vossa Excelência... O governador ao qual me referia, com a licença de Vossa Excelência, é o inesquecível Ronaldo da Cunha Lima, que eu falei o pai de Cássio, mas o nome dele é Ronaldo da Cunha Lima. Poeta, gostava de ser chamado homem de público poeta, exemplar, amigo dos amigos. Isso. E, acima de tudo, o grande apaixonado por Campina Grande, que foi Ronaldo da Cunha Lima. Meu nobre líder, Raimundo Lira, eu não nasci na Paraíba, mas meu pai nasceu em Sousa, família Almeida, Aragão, e me inspirando aqui do nosso senador Potiguar, eu colocaria um ponto especial com relação a Campina Grande. Era ainda criança, quando via sair de minha cidade, Lavras da Mangabeira, a terra que Eunício nasceu, nós nascemos lá, e saía aqueles caminhões com algodão em pluma para Campina Grande. E de outra parte também era lá onde nasceu, via a Escola de Engenharia Politécnica de Campina, que disseminou por vários estados os grandes e renomados engenheiros, sobretudo na área da mecânica, o engenheiro elétrico, enfim, da área da engenharia. E recordo-me que estava na Embrapa, na época dirigindo a Embrapa do estado do Piauí,
que no trabalho de melhoramento da cultura do algodão, antes do bicudo, nós tínhamos um trabalho que necessitávamos ter uma pequena usina de beneficiamento do algodão. E lembro-me que eu fui a Campina Grande, onde eu tenho parentes em Campinas, as Ródicas Almeida, são meus primos legítimos, né? Meu pai foi para o Ceará e o irmão foi para Campina, enfim, saíram de Souza. Bom, o fato é que Campina Grande, além de ser, digamos, um repositório de grandes políticos na literatura, sobretudo na oratória, na poesia que temos saudade ainda, eu conheci do nosso Ronaldo Cunha Lima, quer dizer, um dos grandes tribunos e poetas, inclusive fazia discurso nas campanhas eleitorais com poesia. Enfim, era uma observação que eu queria chamar a atenção, não só o espírito empreendedor do campinense, mas, sobretudo, a inteligência voltada para a formação de profissionais na área da engenharia. Lembro-me quando se constituía a empresa de águas e esgoto, a empresa de energia elétrica lá do Estado, distribuidora, muitos engenheiros que para lá acorreram, foi exatamente egressos da Politécnica de Campina Grande. E outras faculdades, quer dizer, dentro da universidade que tem em Campina Grande. Então, eu queria, nessa oportunidade, não ouvir as palavras iniciais de Vossa Excelência, mas me associar ao povo de Campina Grande e reconhecer, quer dizer, um povo trabalhador, um povo inteligente, grandes políticos. Aqui nós temos o meu querido ex-chefe na Sudene, que foi o superintendente da Sudene, o nosso Cássio Cunha Lima. Aliás, quando ele estava lá, eu disse que ele ia ser governador. E ele se lembra disso, bem novinho. Então, é uma terra de grandes políticos, de grandes técnicos e responsável, sobretudo, pelo desenvolvimento a que chegou o Estado da Paraíba. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e, sobretudo, com o povo da Campina Grande. Muito obrigado, senador Eumano. Mas falando um pouco mais da criatividade de Campina, presidente Cássio, Campina Grande, quando veio esse processo de modernização da economia e tal, que criaram as empresas de economia mista para melhorar a eficiência das prestadoras de serviço, Campina Grande criou a segunda empresa de economia mista do país. A primeira foi em São Paulo, chamada naquela época de Sanesa. Campina Grande, que era a empresa de saneamento, foi a segunda, graças também a um sonhador de Campina Grande, chamado professor Edivaldo Ó, que era um sonhador, né? Então, Campina também, quando chegou essa tecnologia da televisão, Campina Grande instalou a segunda televisão do Nordeste brasileiro. Não era retransmissora, não, era estação de televisão. Então, muitas pessoas importantes na área política, na área cultural, né, iam a Campina Grande para serem entrevistadas pelo o repórter Chico Maria, que num determinado ano foi considerado o programa de entrevista mais independente do Brasil, na época da Revolução. Essa homenagem eu faço ao jornalista Chico Maria. Então, Campina Grande tem essas coisas. Com 23 anos, eu fui eleito presidente do Clube de Diretores Lojistas, né? Campina detendo o comércio mais dinâmico e mais forte da Paraíba, e eu fui com um meu secretário chamado Álvaro, né? Fomos a São Paulo e copiamos o modelo e instalamos em Campina Grande o segundo serviço de proteção ao crédito do Brasil. Depois serviu de modelo para Fortaleza, para outras capitais do Nordeste. Então, é uma cidade muito criativa, é uma cidade, hoje,
tem instalada em Campina Grande a maior fábrica, a maior indústria têxtil do Brasil, uma das maiores do mundo. Chegam até a dizer que, em termos de planta industrial, em termos de área construída, é a maior do mundo. Não sei bem, mas se dizem que é, né? Mas do Brasil, sem dúvida, é reconhecida porque ela utiliza 10% do algodão produzido no Brasil. Tão grande é a sua importância. Ela foi instalada lá pelo saudoso José Alencar. É chamada Coateminas. E Campina Grande tem também instalada, apesar de não ser a capital, a sede da Federação das Indústrias, né? Graças a Domício Veloso e graças a Agostinho Veloso, que são tios da minha esposa gitana, industriais que levaram para Campina Grande, criaram em Campina Grande a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Eu tenho uma cidade diferente do ponto de vista da sua criatividade, do ponto de vista da sua visão do futuro. E para encerrar, como nós estamos numa casa política, eu queria apenas rememorar, se você me permite, presidente Cássio. Campina Grande tem a Paraíba tem 3 senadores, 2 são de Campina Grande. A Paraíba tem 12 deputados, 6 são de Campina Grande, né? Então, é uma cidade que realmente participa da forma mais ativa, da forma mais dinâmica, da forma mais produtiva do nosso crescimento do Estado da Paraíba, e é um orgulho para todos nós. Muito obrigado a atenção que todos vocês me deram, principalmente os telespectadores da TV Senado.